E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Como estamos? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Anthony e aqui nesse canal eu passo para vocês conteúdos que são ministrados aí em sala de aula, para quem já foi meu aluno, para quem está com aquela dúvida em matemática básica e por aí vai. Combinado? Às vezes eu separo em playlists, de acordo com dúvidas que eu escuto na sala de aula e tento ir elaborando o material na medida do possível, né? Para que eu consiga ajudá-los nos estudos, quando vocês estiverem em casa, que não tiver ali o auxílio do professor, um pouquinho daquelas explicações, daquelas resoluções de exercício e tudo mais, que você perdeu, que você não entendeu na hora, aqui você pode ver e rever várias vezes. Combinado? Então vamos nessa? Para o vídeo de hoje, conjuntos numéricos. Eu repito esse assunto em vários vídeos que eu tenho aqui nesse canal. Então podem dar uma vasculhada, passeiem bastante aí, que com dúvida não quero que ninguém fique. Preparados? Vamos para mais um vídeo? Então vem comigo. Então olha só. Conjuntos numéricos. Em primeiro lugar, conjunto é qualquer reunião de elementos, ok? Então, aqui eu estou preocupado em alguns conjuntos específicos. E aqui eu já descrevi todos eles. Já estou dando spoiler, certo? A gente vai começar com os naturais, a gente depois apresenta os inteiros, os racionais, vamos para os irracionais e depois os reais. Pausa para uma propagandinha. Dá uma olhada nos shorts. Coloquei vídeos rapidinhos para dar aquela visualizada, para lembrar de alguma coisinha ou até para surgir dúvidas. E aí vocês perguntem para mim em sala de aula. Fechou? Então olha só. Primeira coisa, conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais tem o seu início ali. Vamos colocar aqui os naturais. Quem são? Tem seu início no número 0. 1, 2, 3, 4 e continua infinitamente, certo? Só que dentro desses números naturais, a gente tem algumas interpretações, algumas situações. Por exemplo, nos naturais a gente pode ter os pares, lembrando que o 0 é par, esquece isso não. Então aqui ó, 0, 2, 4, 6. E por aí vai. Professor, então para que eu tenho que ficar conhecendo esses conjuntos? Não é só ir lá e fazer minhas continhas? É quase isso. Mas com o passar do tempo, com o conhecimento que a gente vai adquirindo, vocês vão ver que cada conjunto tem suas aplicações, suas situações em que a gente utiliza um e não utiliza o outro e por aí vai. Neste momento, o que eu espero de vocês? Que vocês saibam diferenciar aonde cada um se encaixa e uma série de curiosidades e detalhes que aparecem em cada um, certo? Ok. É comum a gente já conhecer também sobre os naturais o que é antecessor e o que é sucessor. Então, se eu pensar no número 7, o que vem para frente dele é o 8. É o que vem logo após ele. Então esse aqui a gente chama de sucessor. Combinado? E óbvio, não é muito difícil pensar nisso. O que vem antes dele é o 6. E aí a gente vai chamar de antecessor. Tranquilo até aqui? Pessoal, até agora parece que está fácil. É fácil. O que eu quero que vocês passem a compreender, principalmente para alunos que estão ali iniciando o 8º ano, é que a gente vai dar uma ênfase maior em questões algébricas, aonde a gente quer agora um exemplo geral e não um exemplo numérico qualquer. Se eu te perguntar qual é o sucessor de 30, você sabe me dizer que é o 31. Mas e se eu quiser o sucessor de um número qualquer? Ora, um número qualquer, eu não sei nem quem ele é. Então eu vou chamar ele de X ou de N, de uma letra qualquer. Esse vai ser meu número em questão.
Quem é que vem depois dele? Quem vai ser o sucessor dele? Ora, vai ser ele mais 1. 7 mais 1 deu 8? Então, o sucessor de n, o que vem depois de n, né? Falei m, é o próprio número mais 1. Não estamos falando do alfabeto, tá? Quando a gente pergunta, quem é o sucessor de A, B? Não, aqui a gente não está falando do alfabeto, certo? Então, o sucessor de um número qualquer vai ser ele mais 1. E o antecessor dele vai ser ele menos 1. Ora, 7 menos 1 deu 6. Então, é só subtrair uma unidade. Então, essa expressão de antecessor e sucessor, espero que vocês tenham entendido, ok? No conjunto dos números naturais, há uma particularidade. Existe um número 0 que não tem antecessor. Concordam comigo? Que antes dele não tem nenhum outro. Fechou? Agora, todos os outros têm antecessor e sucessor. Outra coisa importante que a gente vai ver em dois conjuntos ali, nesses dois primeiros, é que entre o 3 e o 4 não tem nenhum outro elemento. E nós chamamos de, logo um elemento após o outro, nós chamamos de números consecutivos. Então, o que são números consecutivos? São números que vêm um após o outro. Vocês vão escutar essa expressão consecutivo na geometria também e tudo mais. Então, eu posso dar um exemplo aqui. O número 27, 28, 29 são 3 números consecutivos, vem logo um após o outro. E se eu precisar representar de forma genérica, de forma algébrica, olha aqui um exemplo. Concorda comigo que o número n-1, n e n mais 1 são números consecutivos, vem um após o outro. Eu poderia escrever de outra forma. Se eu imaginar que n é meu número qualquer, n mais 1 é o próximo e n mais 2 vem logo em seguida. Mais uma vez, eu tenho um outro exemplo de 3 números consecutivos. E aí, se eu quiser escolher um valor para n, depende do exercício, depende da situação. Combinado? 0 é par, quero que vocês tomem cuidado com isso. Antecessor, sucessor. Representação de conjunto, ele tem símbolo, tá? Não quero ver aluno meu falando que os naturais e colocar um n qualquer, ok? É esse n com um tracinho do lado. Nos shorts eu também falo de como que é o outro símbolo. Ele pode ter o tracinho aqui, no lado. Ok? Beleza. Tá aqui o que eu quero que vocês recordem de números naturais. Certo? Agora, no conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, e lá nos shorts eu falo chique pra caramba, não vou falar porque é Z, vou deixar para vocês assistirem lá. A gente tem os naturais, só que agora nós acrescentamos, de novo, é a letra Z com esse tracinho, os negativos. Deixa eu só colocar que eu estava esquecendo de um detalhe importantíssimo. Ele vem lá do menos infinito, e aí temos o menos 3, menos 2, menos 1, aí vem o 0, o 1, o 2 e continua infinitamente também. Para cá tudo será positivo e para cá tudo será negativo. Então a gente tem os naturais, certo? E acrescenta os negativos. Vale tudo que eu já falei anteriormente, o que é antecessor, o que é sucessor. O 0 é par. Agora, o 0 ele não é nem negativo e nem positivo. Isso é uma coisinha importante, o aluno às vezes esquece. O 0 ele é neutro, nenhum e nem outro. Bacana? Outra coisa que é bom, né? Às vezes alguns alunos se perdem porque é muito detalhe, mas pode aparecer, são símbolos
que representa esses conjuntos. Não falei aqui nos naturais, mas serve para ele também. Se você tem um conjunto e você coloca o asterisco, esse asterisco significa que eu tirei o zero. O zero não faz parte daquele conjunto. Simples assim. Ah, por quê, professor? Porque são símbolos. A matemática ela é construída, ela é formalizada ao longo da história. Então, cada situação que foi encontrando, vendo uma necessidade, uma aplicação, a gente foi criando símbolos, formalidades, conceitos, definições. E esse asterisco acompanhado de um conjunto ali, significa que eu vou tirar o zero. Simples assim. Então aqui, ó, se eu for representar esse conjunto, novamente, ele continua infinito para o lado esquerdo. Temos ali, estou começando... Tem que ser no menos 2, no menos 3, no menos 5? Tem que ser onde você quiser. Como aqui meu espaço está ficando menor, eu vou começar no menos 2, menos 1. Não coloco o zero, então vem para o 1, 2, 3 e continuo. Agora, o uso das reticências é essencial. É ela que vai representar que esse conjunto continua infinitamente. Bacana? Outra coisa, se eu colocar o asterisco e o menos aqui embaixo, o que eu vou ter agora? Eu não tenho zero e só tenho os negativos. Então eu vou ter essa parte aqui, ó. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. E eu não coloco zero. Mas pode existir situação em que eu coloque só o símbolo menos aqui embaixo. Então eu vou ter o menos 3, menos 2, menos 1 e o zero entra. Agora olha que interessante. Nesse conjunto aqui, percebam que o zero não entra, só tem número negativo. Então a gente chama esse aqui do conjunto dos números inteiros negativos. Certo? Agora nesse, eu não posso chamar ele de inteiros negativos. Percebem por quê? O zero está lá. E lembra que eu falei para vocês? O zero é neutro. Então ele não entra como positivo nem como negativo. Então não posso chamar esse conjunto de inteiros negativos. Eu vou chamar ele de inteiros não positivos. Que aí sim, vocês concordam comigo que dentro desses conjuntos não vai existir nenhum valor positivo. Bacana? Isso continua, tá? Obviamente, trocando o sinal agora. Eu vou ter ele sem o zero com símbolo de mais e vou ter ele símbolo de mais colocando o zero. Mais uma vez, dá uma passadinha nos shorts, lá eu represento cada um deles. Eu tenho que fazer propaganda, né? Galerinha, uma coisa importante também, eu deixei para falar aqui e não aqui. Existe uma forma de representar número par. De novo, são conceitos algébricos que vai ser útil em alguns exercícios que vão aparecer, certo? Vou até escrever de outra cor para mostrar que vale para os dois conjuntos. Então, todo número par, ele vai ser um número que vai ser escrito na forma de 2n. Isso significa que eu peguei um número qualquer e multipliquei ele por 2. Ora, se eu peguei um número qualquer e multipliquei por 2, eu consigo dividir ele por 2. E essa não é a definição de número par, é um número que pode ser dividido por 2. Então, fazendo isso aqui, eu garanto que esse número tem que ser par. Quer um exemplo? Pense em qualquer valor de n que você quiser, de preferência ímpar. Vamos pensar no menos 5. Professor, pode ir negativo? Pode. Então, se você coloca o menos 5 no lugar do n, 2 vezes menos 5 dá menos 10. Menos 10. Eu consigo dividir ele pelo número 2? Consigo. Então, significa que o número menos 10 é par. Perceba? Então, toda vez que eu conseguir representar um número na forma de 2n, eu sei que ele é par. Então fica a dica. E num exercício, considere o número par. Você já sabe que ele é na forma de 2n. E eu lembro de brincadeiras, quando eu era menorzinho ali,
Para saber se o número era par ou ímpar, eu começava do zero e ficava par, ímpar. Que não é assim que funciona? Um após o outro, um é par, o outro é ímpar, um é par, o outro é ímpar. Juntando com o conceito de números consecutivos, eu não sei para que eu pus esse acento aqui. Juntando com o conceito de números consecutivos, ora, se eu tenho o par que é escrito na forma de 2n, quem que vai ser o ímpar? Vai ser esse número e o próximo. Soma o próximo, porque aí eu encontro o ímpar. Par, ímpar. Combinado? Resumindo, essa aqui é a forma algébrica. A gente vai trabalhar bastante com isso ainda, mas o que eu quero que vocês lembrem? Antecessor vem antes, representamos por n-1. Sucessor vem depois, representamos por n mais 1. Na sequência, logo um após o outro são consecutivos. Todo número par é escrito na forma de 2n. Todo número ímpar é escrito na forma de 2n mais 1, ou menos 1. Eu posso pegar antes também, tá? Pode ser 2n menos 1 aqui, vou até colocar assim. Pode ser 2n mais ou menos 1. Combinado? Gente, para esses dois conjuntos... uma coisa importante. Esses dois números, eu posso representá-los... Vou apagar aqui rapidinho, pessoal. Não vou nem precisar editar o vídeo. Esses dois números, eu consigo representá-los, né? Parte deles, a gente chama de subconjuntos. Como assim? Observe essa situação. Eu agora vou chamar de conjunto A, certo? Esse conjunto A vai ser todo elemento, certo? Estou chamando de X, que pertence aos números naturais. E aqui eu vou fazer mais uma pausa. Tá vendo o tanto de símbolo que aparece? Eu quero que vocês lembrem o seguinte. Esse símbolo aqui significa pertence. Opa. E esse símbolo, o mesmo símbolo, só que cortado, significa não pertence. Uma coisa importante, só usamos esse símbolo quando eu estiver relacionando um elemento com um conjunto, tá? Por exemplo, vocês estão numa sala de aula. Cada aluno é um elemento do conjunto da sua sala de aula. Então eu posso falar que o aluno A, vamos chamar de Joãozinho? O aluno Joãozinho pertence àquela turma, certo? Agora, se eu olhar para a fila toda, a fila da parede, eu não posso falar que ela pertence ao 8º ano. O símbolo pertence, né? A fila toda já tem muitos elementos. Então já é um conjunto também. Conjunto com conjunto, a gente usa contido e não contido. Certo? Depois a gente fala mais dele. Mas fica alerta. Símbolo de pertence e não pertence só usamos quando é um elemento com um conjunto. Então, voltando. Quero todos os elementos que pertencem ao conjunto dos naturais, tal que, esse símbolo, esse ponto e vírgula, significa tal que. Ou uma barrinha também, tá? Tem no Shorts, hein? Assiste lá, rapidinho. Eu quero que seja menor que 5. De novo, olha eu tendo que ir para o cantinho para falar de símbolos. Quero que vocês fiquem craques com esses símbolos. Vamos lá? Às vezes vocês já lembram, né? Esse símbolo aqui significa menor. Esse símbolo aqui significa maior. Tem toda aquela história do jacarezinho, a boquinha apontada para o maior. E tem a historinha também de pôr um tracinho aqui, ó. Não lembra o número 4? Não lembra o número 7? O 7 é maior do que 4. Então esse símbolo é chamado de maior. E quando a gente coloca o tracinho embaixo, esse tracinho embaixo representa o igual.
Então a gente fala que esse aqui é maior ou igual. E esse aqui vai ser menor ou igual. Qual que é a diferença desses dois para esses dois de cima? É que os dois de baixo, a gente vai incluir o número que eu estou, né, comparando. Eu quero os números menores que 5. Então entra o 5? Não, porque o 5 é igual a 5. Entendeu a necessidade? O porquê que a gente tem esses símbolos? Então pronto, acho que agora a gente consegue. Esse conjunto vai ter como elementos os números menores que 5, certo? E não pode ser o 5. Então vai entrar o 4, o 3, o 2, o 1, o 0. Aí continua, menos 1, menos 2. Ah, eu sabia. Vocês estão ligados, não estão? Professor, o menos 1, menos 2, menos 3 não pode. Por que que não pode? Eu só quero os naturais. Então ele para por aqui. Certo? Tá aí, ó. Essa é a representação algébrica desses elementos. E daí a gente parte de várias outras situações. Vou chamar aqui de um conjunto B. Eu quero todo elemento que pertença aos inteiros. Lembra? Não positivos. Tal que. A barrinha também representa tal que. Assim como o ponto e vírgula. Olha a diferença para esse. Menos 3 seja menor ou igual a x, menor que 7. Então vamos pensar agora. Primeiro, vamos pensar só do lado de cá? Pode ser? Então quem que seria ali? Ó? Não vou nem colocar a chave ainda não. O menos 3 entra? Entra porque tem igual. Então seria menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7 entra não porque não tem igual. Então para por aqui. Beleza? Isso aqui está me falando disso. Mas eu tenho outra condição. Eu só quero elementos que seja inteiro não positivo. Então essa galera todinha aqui, ó, o 6 pode? Não pode. Ele é positivo e eu não estou querendo ele. Então eu vou sair apagando. Certo? Apago essa galera todinha. Por que que o 0 fica? Lembra? O 0 não é nem positivo, nem negativo. Bacana? Então a gente fecha aqui, aqui, e esse é meu conjunto B. E aqui eu poderia ficar horas e horas tentando elaborar esses conjuntos. O que eu quero que vocês entendam? Temos que olhar duas condições. A qual conjunto ele pertence e qual é a situação, qual é o intervalo, quem é que pode fazer parte desse meu conjunto. Bacana? Temos muita informação para conjuntos numéricos. Certo? Vou apagar aqui para a gente ir para os racionais. Aguenta só um pouquinho. No conjunto dos racionais, a gente tem tudo que já vimos, só que agora a gente vai acrescentar frações, decimais, dízimas periódicas, e aqui em dízimas periódicas, gente, vou fazer propaganda, hein? Vai lá no Shorts. E depois eu devo... Aliás, acho que tem dicas rápidas. Dá uma passeada geral no meu canal, galera. Eu falo muito de dízima periódica também. Bom, aqui nesse vídeo que eu estou fazendo, eu não vou entrar nesses detalhes. Eu só quero que vocês entendam que, além dos naturais, dos inteiros, então agora se eu for representar o conjunto dos racionais, eu vou fazer aqui embaixo, para ter bastante espaço para mostrar uma coisa para vocês. Então, olha só.
O conjunto dos racionais tem símbolo, viu, galerinha? É o que? Estão vendo que eu ponho a barrinha? Tem símbolo. É infinito para o lado negativo, assim como os naturais e os inteiros. Mas eu tenho, por exemplo, o menos 5. Percebam agora o que vai acontecer. Entre dois elementos, eu tenho infinitos outros. Eu posso ter o menos 4,999 e aí tem infinitos outros. E agora essa reticências tem que fazer parte sempre entre dois números que eu colocar. Eu poderia colocar aqui agora, sei lá, o menos 2,5. Outro detalhe que parece inútil, mas não é. Vocês viram que nos conjuntos anteriores eu separava por vírgula os elementos. Aqui eu comecei a separar por ponto e vírgula. Perceberam por quê? Porque eu posso ter número decimal, e decimal é separado por vírgula. Ia virar uma salada, não ia? Vírgula para tudo quanto é lado. Então aqui eu separo os elementos com ponto e vírgula, e o número decimal a gente usa a vírgula normal. Reticências novamente. Eu poderia ter aqui o menos 1,333, que é uma dízima periódica. Poderia ter também outra reticências, ó. Sempre. Vamos pôr uma fração? Vamos colocar menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Reticências. O zero é racional? É. Positivos também, mas lembra de pôr reticências entre... Tá vendo? Entre esse número e esse eu pus reticências. Por quê? Porque existem infinitos outros ali. Se a gente imaginar entre o 0 e o 1, por que tem infinitos? Porque pode ser o 0,1, pode ser o 0,01, o 0,000. Conseguem entender? Então agora a gente tem essa infinidade de elementos dentro de cada conjunto. E galerinha, por aqui continua, são infinitos elementos. Esses são os racionais. Só que dentro dos racionais, gente, dá para trabalhar demais, passar de fração para decimal, decimal para fração, encontrar a fração geratriz, e aí, novamente, olha a propaganda. Vasculha no meu canal aí que vocês vão encontrar todas essas informações. Bacana? Se eu sei que os naturais começam do zero e continua, os inteiros me coloco os negativos, conheci alguns símbolos, os racionais entra fração, decimal e dízimas, existe um número, um tipo, né? Tipos de número, vou apagar aqui rapidinho, que são chamados de irracionais. Deixa eu escrever um resumo aqui, bacana? A gente fala que os racionais, deixa eu manter a cor aqui, ó. Os racionais são todos números que pode ser escrito em forma de fração, de modo que esses números que compõem a fração seja número inteiro. Lembrando que a gente não divide por zero. Então não posso ter zero no denominador. Professor, não entendi nada. Fiquem tranquilos, vocês vão ver muito. Isso aqui é a definição do conjunto. Em outras palavras, estou dizendo que todo número racional pode ser escrito em forma de fração. Pensa em qualquer número. Professor, eu estou pensando no 5. Beleza. O 5 não é fração, professor, mas eu posso escrever ele como 5 sobre 1. Pronto. Virou fração. Percebe? As dízimas periódicas. Pronto, professor, te peguei. Isso aqui é uma dízima periódica, isso aqui não é fração, professor. Vasculha lá, dá uma viajada aí no meu canal, que vocês vão achar que isso aqui vai ser escrito como 12 sobre 9. É fração. Certo? Então, lembrem disso. Racional pode ser escrito em forma de fração. Ora, se eu sei quem são os racionais, os irracionais, representado por esse I, são aqueles que não
não pode ser escrito em forma de fração. Esses números irracionais, eles não são muito explorados agora no 8º ano, não, tá? Mas eu acho que vocês já ouviram falar de um número irracional famoso pra caramba. É o tal do número π. Ah, professor, mas o π é um número decimal. Eu aprendi que ele vale 3,14. Não. Você aprendeu que ele aproximadamente vale 3,14. Uma vasculhada no Google, vocês vão ver que ele tem infinitas casas decimais e às vezes vira até jogos de memória, né, em competições em que eles querem decorar a maior quantidade de casas decimais possíveis. Resumindo, se você prolongar aqui, acho que é isso mesmo, viu, galerinha? Se a memória não falhou, você não vai achar um período. Isso aqui repete, isso aqui continua infinitamente e não tem um número que se repete. Eu não consigo representar em forma de fração. Então tem alguns números famosos, tem o número de Euler, tem o número de ouro, ele é representado pelo φ, né? Ou é φ maiúsculo ou minúsculo, que é a razão de ouro. Vê lá no shorts, tem lá nos detalhezinhos. E as raízes, toda raiz que não for exata, raiz de 7, raiz de 5, todas essas raízes não exatas, elas são irracionais, certo? Professor, e se eu pegar o raiz de 25, por exemplo? Raiz de 25 eu sei que é 5, então esse número aqui é natural, tá? Agora, as raízes que não são exatas, que não são quadrados perfeitos, essas vão ser números irracionais. A gente não consegue escrever em forma de fração. Então essa é a principal diferença. Todo número que eu escrevo em forma de fração é racional. Não conseguir escrever em forma de fração é irracional. Bacana? Esse aqui vocês vão explorar muito mais para a galerinha que está no 9º ano. Às vezes, se der tempo, esse ano eu produzo já alguns materiais para a turminha de 9º também. Vai que, né? Inscreva no canal. Como é que faz a propaganda? Se inscreva no canal, ativa o sininho, aquela coiseira toda. Vai que dá certo, né? Enfim, para finalizar, galera, já sabemos as características de cada um desses conjuntos, certo? Já sei as características dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais. Por fim, existe uma representação. Deixa eu ver se eu dou conta de pegar as cores aqui. Preciso desse. Preciso desse. Desse. Peguei o verde? Peguei, né? Acho que eu peguei tudo. E agora o azul. O que a gente faz? É representado por meio de um diagrama de Venn, aonde a gente tem, num espaço, o conjunto dos naturais. Então a gente joga todos os elementos. Essa representação aqui ela é interessante porque eu falo para vocês que tem infinitos elementos. Como que eu coloco infinito elemento se esse espaço é limitado? É interessante, dá uma discussão bacana. Vou dar uma dica. Existe um documentário, um filme, Viagem ao Infinito. Ixi, é bacana, hein? Vale a pena. Resumindo, voltando aqui, ó. Aqui dentro, joguei todos os naturais, certo? Ora, se eu agora venho e acrescento os negativos, não é essa cor que eu quero, não, quero essa. Concorda comigo que agora eu tenho os inteiros. Aqui eu entro o -2, -7, -1, certo? Ali dentro dos naturais eu tenho quem? O 0, o 1, o 5, o 7, enfim, são infinitos, certo? Agora, galera, eu vou fazer o seguinte. Mais externamente aqui, a gente tem... Quem agora? Gente, me conta. Não é os racionais? Então aqui entra fração, número decimal,
dízima periódica, esse tracinho em cima representa o período, tá? Vocês veem isso com detalhe em outros vídeos. Então entra todos esses números que não estava antes. E diferentão, números à parte, não se misturam. Eu vou ter quem? Aqui. Exatamente, escutei daqui, galera. Os irracionais. Aqui vai entrar raiz, o π, raiz de 2, né? Pode ser número negativo, viu, galera? No Shorts eu explico isso, falo lá rapidinho. Posso ter menos raiz de 3. O que eu não posso ter é raiz quadrada de número negativo. Isso aqui é assunto para outra ocasião, certo? Então, olha só o que nós temos. De cá, o conjunto que eu consigo escrever em forma de fração, certo? E de cá, os que eu não consigo escrever em forma de fração. E aí, para resumir a conversa toda, a gente junta essa galera todinha e fala que todos os números que eu conheço vai ser chamado de conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos reais não tem nada a acrescentar em relação a esses 4. É só a união de todos eles. Bacana? E só um detalhe, eu disse que todos que a gente conhece. Repito aqui, ó, vamos com calma. Tem cenas para o próximo capítulo que não é discutida no fundamental. Alguns professores podem comentar e tudo mais, mas as raízes de negativo vão entrar em outro conjunto. Isso aqui já é tema de trabalho, já tem muita coisa para a gente conversar a respeito. Bacana? Ó, aqui eu devo ter resumido várias aulas minhas ou de qualquer outro professor de 8º ano. Serve para você lembrar, serve para surgir dúvidas, para você levar para o seu professor, para trazer para mim na sala de aula. Bacana? Mas o que eu quero mesmo é contribuir e ajudá-los. Fechou? Galerinha, beijo grande para vocês, até a próxima. Fui!